Consultando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. Versículo 17. Primeiro. Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque ele não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Esse versículo 17: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Irmãos, todos nós sabemos que hoje é um dia especial, conhecido como Dia Mundial do Trabalho. Esse dia, sua comemoração, teve início nos Estados Unidos como um fato que se deu entre os trabalhadores daquele país, notadamente na cidade de Chicago. No ano de 1886, começava a entrar a industrialização e então os trabalhadores eram forçados a trabalhar 13 horas por dia, não como hoje, que trabalham 8 horas. Então eles fizeram reivindicações, e essas reivindicações deu margem a um tipo de conflito, e esse conflito então gerou a morte não só de policiais, como também a morte de pessoas que estavam fazendo protesto. De modo que esse dia foi escolhido, 1º de maio, como um dia de comemorativo ao trabalho, em que em todo o mundo certas reivindicações são feitas, notadamente neste dia. Mas o que observamos aqui no Brasil, acompanhando através da TV as manifestações, isso desde a manhã, parte da manhã, durante a tarde e até a noite, havia muita movimentação de pessoas que estavam envolvidas com shows musicais, cantores famosos, e assim, de certo modo, o povo brasileiro está concluindo, está terminando esse dia dessa forma. Então, como hoje é comemorado um dia do trabalho, nós queremos dizer alguma coisa com base na Bíblia Sagrada sobre o trabalho. Nós queremos dizer que o trabalho não é uma maldição, como algumas pessoas erroneamente falam. Se eu soubesse quem destruiu o trabalho, eu mataria. O trabalho é uma bênção. Era uma bênção antes da queda do homem e se tornou uma bênção depois da queda do homem, naturalmente com mais sacrifício. Se eu perguntasse a você, Adão tinha ocupação no jardim do Éden? Antes da entrada do pecado no mundo, tinha alguma ocupação?
naquele jardim bonito, Éden, delícias, não faltava nada, muitas árvores frutíferas. Mas aqui diz no capítulo 2 de Gênesis, versículo 15, que Deus deu uma ocupação para o homem antes do pecado entrar no mundo. Diz o texto: tomou o Senhor Deus do homem e pôs no jardim do Éden. O que é que diz a sua Bíblia aí? Ele tinha duas ocupações: lavrar e guardar o jardim. Lavrar e guardar o jardim. Era um trabalho. Porque é muito monótono passar dias após dias sem trabalho. Uma pessoa que por uma questão de enfermidade, às vezes, começa a ficar em casa 5, 6, 10 dias, ele sente aquele ócio, começa a se enjoar de ficar em casa, não tem mais sono. Então o trabalho é uma bênção. Tanto isso ocorreu na Bíblia antes do pecado, como também no capítulo 3 de Gênesis, nós vamos notar que depois de entrar o pecado no mundo, também aconteceu a maldição sobre o homem e veio o trabalho para ele. Diz assim, no capítulo 3 do livro de Gênesis, versículo 17 em diante, e a Adão disse: porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher, e comiste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então aqui entrou esse problema de trabalhar, às vezes o campo não produz por causa da seca, outras vezes chove muito, e também a colheita fica prejudicada. Tudo isso decorrência do pecado, mas o trabalho deve ser considerado uma bênção para nós. Agora, irmãos, voltando a esse texto que nós lemos no livro de João, no capítulo 5, nós vamos notar que os judeus tinham quase a guarda do sábado é considerado um tipo de idolatria. É como se chama sabadolatria. A guarda do sábado para os judeus era muito respeitada e eles não permitiam que nada ocorresse de trabalho nesse dia. E aqui no capítulo 5 de João, nós encontramos que Jesus chegou ali, diz o texto assim: ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu Betesda, o qual tem 5 apêndices, neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água, porque o anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois de movimentada a água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Não sabemos se isso era apenas uma crença vaga, sem base na realidade, mas o fato é que aquele grupo de pessoas se juntavam, multidão de enfermos, cegos, brancos, ressecados, esperando o movimento das águas, porque se cria que em determinado momento descia um anjo do céu, agitava as águas e o primeiro que ali pulasse, ele ficaria curado de qualquer enfermidade. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo que ele estava deitado, sabendo que estava
nesse estado há muito tempo e disse: quer ficar são? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque dentro d'água. Quando eu vou entrar, o outro entra outro antes de mim. Jesus deu uma ordem: levanta-te, toma a tua cama e anda. E aquele homem de poção pegou seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Quando os judeus o encontraram, logo foram dizendo: é sábado, não tinha visto levar a cama. E ele responde: quem me curou que me mandou carregar a cama? E aí os judeus queriam saber quem era, só que ele não sabia quem era Jesus. Porém, depois Jesus o encontrou e disse: este já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E ele então anunciou aos judeus que era Jesus que o curara. E aqui nós vemos então que os judeus queriam matar Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus responde com muita firmeza: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então aqui nós temos essa posição do Senhor Jesus Cristo, dizendo que ele trabalhava como seu Pai também trabalhava. E se nós olharmos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, dificilmente encontramos Jesus descansando. Às vezes ele precisava retirar-se para lugares ermos, porque a multidão o apertava. Sempre queria estar ao lado dele para observar milagres que ele fazia. Então, essa colocação do Senhor Jesus Cristo traz um ensino para nós. Eu pude observar hoje uma entrevista de um cidadão que viajou do interior, chegou em São Paulo muito cedo, estava sendo entrevistado mais ou menos 7 horas da manhã. Perguntaram para ele o que ele ia fazer até a hora de começar o show, que começaria 1h. Ele diz: eu não vou arredar o pé daqui, eu vou ficar aqui porque eu quero ver de perto os cantores que vão cantar. Então ele viajou à noite, chegou bem cedo, 7 horas da manhã, ele estava lá o primeiro, e disse que não ia sair dali porque ele queria ficar até esperando o início, para depois então ele apreciar o que ia ser apresentado. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei envergonhado. Meu Deus do céu, será que eu não posso servir a Deus com o mesmo entusiasmo, com a mesma dedicação que um homem sem conhecimento de Cristo, na sua ignorância? Ele preza tantas coisas deste mundo que ele faz um sacrifício, mas para ele nem é sacrifício. Para ele é um prazer ele poder estar ali durante tantas horas esperando por que ele vive disso. E a situação se dá inversamente do que nós observamos muitas vezes nos nossos compromissos na igreja. Nós queremos dizer aos irmãos que a salvação que recebemos é de graça. Está escrito: pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas o cristão, além da salvação gratuita, ele vai ser galardoado. Salvação é de graça, mas o trabalho dele para Deus vai ser galardoado. Aqui no capítulo 25 de Mateus, nós temos uma parábola de Jesus, a parábola do talento. Diz assim a parábola do talento, porque isso é também como um homem que partiu para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1,
segundo a sua capacidade, ausentou-se. Tendo partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5. Da mesma sorte que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, ele escondeu aquele talento que havia recebido, e chegando o Senhor para a prestação de contas, primeiros que havia ganho 5, foi-lhe dito: entregaste-lhe 5 talentos, você vai governar sobre 10 cidades, uma retribuição em cada plano. Você que trabalhou e ganhou mais 2 talentos, você vai receber 4, ou vai tomar conta de 4 cidades. Outra tradução de mais ou menos isso. E o que recebeu 1, veio todo choroso, reclamando: te conheço, que és homem severo, e eu fui e escondi o teu talento, a questão que deu. Qual foi a resposta daquele Senhor? Servo inútil, por que não fizeste com os teus companheiros? Mas ele não fizeram, e a palavra de Jesus: tirai o talento deste homem. Mas ele dá o que tem 10. Mas ele já tem 10, sim, mas quem tem seria dar. E quem não tem até o que tem, seria tirar. Então, irmão, você abrindo aqui a palavra, 1 Coríntios, capítulo 15, no encerramento que nós podemos dizer de toda a existência do ser humano, na situação que estamos presentes, o apóstolo Paulo anuncia a vinda de Cristo no momento que ele vier, vai haver uma mudança radical em todos nós. Diz que não haver de fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados, e finalmente, no versículo 58, o apóstolo Paulo conclui com uma declaração no seguinte termo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Você se sente, meu irmão, que hoje você está mais ativo na obra de Deus do que há algum tempo atrás na sua vida? Você sente que tem avançado, que tem assumido mais compromissos, mais responsabilidades na obra de Deus, ou você admite que está mais ou menos naquela posição da igreja de Éfeso, capítulo 2 do livro do Apocalipse? Sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não suportas os maus, trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Que igreja abençoada! Mas de repente, Jesus muda a conversa. Mas eu tenho contra ti. Eu tenho contra ti. O que é que tem, Senhor? Eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Nós já falamos isso na escola bíblica dominical, que nesse trimestre estamos estudando o livro do Apocalipse. Eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Fazer o quê? Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Começa de novo. Se não for assim, eu tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeste. Então, irmãos, quando nós vemos no dia do trabalho pessoas que não têm compromisso com Deus, gastando seu tempo o dia inteiro com futilidades, com passatempo,
nós que estamos num trabalho especial de cultuar a Deus, de trabalhar para Jesus, envolvido na sua obra, não temos tido o mesmo entusiasmo que deveríamos ter, e isso fica mal. Por quê? Porque no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, diz assim, 22 de Apocalipse, versículo 12, diz o texto bíblico: eis que cedo veio, não sabemos o dia nem a hora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu disse para os irmãos, salvação é gratuita, mas galardão é pelas obras. Agora veja o que disse o apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo. Ele estava no final do seu ministério, sabia que estava ameaçado de morte pelo imperador romano. Então ele diz no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 6: eu já estou sendo oferecido, quer dizer, por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Então, nós somos alimentados pela palavra de Deus para termos essa atividade constante na obra de Deus. Agora, nós encontramos na Bíblia Sagrada que a Bíblia condena, de certo modo, a preguiça. Capítulo 6 de Provérbios, nós encontramos o escritor Salomão dizendo o seguinte, dizer aqui no versículo 9, eu não quero dirigir a nenhuma pessoa, estou falando genericamente. Diz aqui: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenizar, um pouco a repousar de braços cruzados, e assim sobreviver a tua pobreza e a tua necessidade como um homem armado. Então, é verdade que isto aqui está sendo empregado no sentido material. Sentido material. E ele então faz uma comparação no versículo 6, vai ter com a formiga. Olha para os seus caminhos e se sabe, pois ela não tem um chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Então, recomenda que nós olhemos para a formiga. É um inseto bastante ocupado, e vocês conhecem a fábula da cigarra e da formiga, de La Fontaine. E a cigarra cantava muito no verão, e a formiga sempre ocupada, levando mantimento para a sua casa. E havia aquela situação da cigarra de zombar, que a outra não aproveitava esse verão tão bonito, tão belo, e acabou o verão, veio o inverno, e agora a cigarra estava passando necessidade, foi bater na casa da formiga, pedindo alimento, e ela disse: o que
Então agora você vai dançar. E fechou a porta. É a situação que pode ocorrer na vida de uma pessoa. Diligência no trabalho, diligência no estudo, diligência na casa de Deus, compromissos respeitados em horários marcados, e assim nós estamos fazendo a obra de Deus para recebermos dele aquelas boas-vindas. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então o cristão não pode viver uma vida sem compromisso na igreja. Não procure viver sem responsabilidade. Tenha alguma ocupação na igreja, porque assumindo o compromisso nós nos tornamos mais aptos para fazer a obra de Deus e sentirmos uma edificação melhor em nossa vida. Se não assumirmos, vamos indo às vezes paulatinamente esfriando na fé, e isso é muito perigoso, porque não é a vontade de Deus que nós assim façamos. Lembremos também, para encerrar aqui, a atitude daquela mulher, irmã de Marta. Jesus entrou na casa daquelas duas irmãs e uma sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo e a outra ficou em muito trabalho. E ela repreendeu Jesus: Senhor, minha irmã me deixa servir só, ele me ajuda. E Jesus disse: Marta, tu estás afadigada com muitas coisas, uma vez escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Vamos nos aproximar de Deus, sempre que pudermos, porque o mundo passa e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta. Certa que a vitória alcançará. Eu quero
agora nós vamos para o quadro Perguntas e Respostas. E temos a nossa primeira pergunta do Moisés, do Rio Branco, São Vicente. Deus te abençoe, Moisés. E ele fala assim, pastor: dizem que depressão é uma doença. Eu tenho aprendido que depressão é uma doença da alma. Se isso é verdade, é correto afirmar que uma pessoa em depressão está endemoniada? Quero dizer ao nosso consulente que você está equivocado nessa afirmação de haver qualquer relacionamento entre depressão e problema espiritual de pessoa endemoniada. Em primeiro lugar, não podemos aceitar que um cristão que foi comprado, como diz 1 Coríntios 6, 19 e 20, fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, que pertencem a Deus, que seja uma pessoa suscetível de ser possessa por uma doença chamada depressão. Bom, então o que nós dizemos da depressão? Depressão é uma doença. Há uma série de evidências que mostram alterações químicas no cérebro da pessoa que se tornam assim deprimidas, principalmente com relação aos neurotransmissores. E, à luz da Bíblia Sagrada, vamos encontrar também que houve homens de Deus no passado que chegaram a ter esse problema de depressão. Um caso deles é o muito conhecido profeta Elias. Quando ele foi ameaçado pela rainha Jezabel, que mandou uma mensagem para ele agressiva, o que aconteceu com os profetas de Baal, que foram mortos? Até amanhã você vai estar morto também. Diz o texto bíblico que ele fugiu, se refugiou numa caverna. Quando Deus foi em encalço dele: o que faz aqui, Moisés? Estou cansado, estou deprimido, eu estou angustiado, porque mataram os teus profetas, só sobrou eu. Estava reclamando da vida num estado de instabilidade emocional muito grande. E Deus viu esse problema, permitiu-lhe que ele descansasse, dormisse. Veio um anjo, trouxe alimento para ele, pão e água. Ele comeu o pão, bebeu a água, dormiu. Quando se levantou, já estava de novo normal, pronto para fazer uma caminhada, para atender a chamada de Deus para um trabalho que lhe era peculiar. Então são momentos difíceis na vida de uma pessoa que precisa ser ajudada com nossas orações e não encarar como se fosse um tipo de manifestação demoníaca. Há tratamento médico, deve procurar a luz da Bíblia Sagrada. Se a resposta da oração não se fez, procura um médico especialista no caso e resolva o seu problema e sirva a Deus com entusiasmo, com alegria, com o seu coração voltado para Ele, como diz o Salmo número 100, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Com depressão não dá, mas livre é possível que isso se manifeste. Zunária, Cidade Náutica, São Vicente. Por que Jesus pronunciou as seguintes palavras: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quero dizer à nossa consulente, aliás, uma consulente já de anos. Irmã Zunária, eu quero dizer o seguinte, que em Mateus 24, versículos 1 a 13, quando Jesus foi interrogado sobre sinais que se dariam antes da sua volta, o prenúncio da sua volta, que estaria breve, ele deu uma relação de sinais: fome, peste, terremotos
e nação contra nação, reino contra reino, etc. E um deles, ele mencionou, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ora, a iniquidade tem se elevado drasticamente nos últimos dias. Hoje, vivemos aquele período que antecedeu o dilúvio, comamos e bebamos, aproveitemos a vida, o que devamos dela. E Deus não tem lugar na vida de uma pessoa hoje. Só tem, às vezes, teoricamente, quando se vê no momento de necessidade. Mas, regularmente, não. Ora, diminuindo o amor a Deus, obviamente, também diminui a fé. Então a pergunta de Jesus é característica. Porventura, quando o Filho do Homem vier ou voltar, encontrará fé na terra? Diante de uma população de 7,5 bilhões de pessoas, quantos se importam realmente com Deus? A fé está diminuindo. As pessoas estão nos campos de futebol, estão nos bailes, nos foguetes, nas praias, nos passeios, mas convida uma pessoa para assistir um culto, para participar de um culto de adoração a Deus. E eu escute a resposta. Não tenho tempo para isso. É falta, então, de amor a Deus e, consequentemente, da fé diminuída, como disse Jesus. Haverá fé? Emerson, da Ponta da Praia, aqui em Santos. Ouvi de um pastor que o dízimo não é um mandamento depois do nascimento e morte de Jesus. Há algum versículo no Novo Testamento que dê base para este ensino? Quero dizer ao Emerson que esse pastor não se explicou direito. E você perguntará por quê? Porque pela primeira vez que nós lemos na Bíblia a respeito do dízimo, não havia lei. Capítulo 14, versículo 18 a 22 do livro de Gênesis, quando Abraão espontaneamente se encontrou com Melquisedeque, e ali ele deu o dízimo de todos os bens que ele havia adquirido, e foi abençoado por Melquisedeque, e esse registro de Gênesis 14 é repetido no livro de Hebreus, capítulo 7, versículos 1 a 4. Notando nós, então, que querer um mandamento para pagar o dízimo, nós não estamos sujeitos à lei de Moisés. E quero dizer mais, lei de Moisés não se limita a 10 mandamentos. Quem prega que decálogo é uma lei isolada, está errado. A Bíblia fala de uma lei única, com 613 mandamentos, e para a obediência desses mandamentos, até hoje só uma pessoa cumpriu a lei, foi Jesus, e cumpriu por nós. Logo, falar em dízimo que não há mandamento, ora, nós temos o exemplo bíblico do livro de Gênesis, temos o exemplo bíblico do capítulo 28 de Gênesis, do próprio Jacó, que fez um voto a Deus de pagar o dízimo, e nós temos o capítulo 23 de Mateus, quando Jesus reitera o que os judeus faziam dentro da lei. Eles pagavam os dízimos das coisas mínimas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o heno e o cominho, que desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Fazer o quê? O principal, o juízo, a misericórdia e a fé. E não omitir o quê? As coisas mínimas. Então o dízimo não é da lei. Foi incorporado à lei
E no Novo Testamento, nós não encontramos realmente um preceito para pagar o dízimo, mas encontramos que o dízimo deve ser pago por uma questão de espontaneidade, como nós lemos no capítulo 9 do livro de 2 Coríntios, a partir do versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Aí está, contribuir segundo propôs no seu coração espontaneamente. Então eu quero dizer ao Emerson, se você reconhece que Deus é o Senhor de tudo, como diz o Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude e os homens que nela habitam. Eu me pertenço a Deus, 2 vezes, porque sou criação de Deus, e segunda, porque eu fui comprado com o precioso sangue de Cristo. Deus é o meu soberano. Eu reconheço que tudo que tenho, que ganho, que sou, é proveniente do amor de Deus. Como disse Davi na sua oração, capítulo 29 de 1 Crônica, nós te damos do que tu nos dás. Se você reconhece isso, nunca vai deixar de pagar o dízimo. Pelo contrário, você ainda dará ofertas, porque você tem gratidão a Deus, reconhecendo tudo que tenho foi Deus que me deu. Eu vou devolver parte para a sua obra, para a sustentação da obra, a obra de ministração, de pregação do Evangelho. E não esqueça também que o salário de pastor é bíblico. 1 Timóteo 5:18. Deus determinou que os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho, tenham a sua subsistência através do que recebem da casa de Deus. Marcelo, da cidade do Guarujá. As igrejas que têm como estrutura a visão no celular ou igrejas em célula têm apoio bíblico? Eu quero dizer que isso é novidade, formado por esse grupo chamado G12. Se apenas fosse uma reunião celular com pregação, ensino da palavra de Deus, mas estas muitas novidades chamadas encontro, pré-encontro, pós-encontro, e essas novidades que estão surgindo pelo aquele pregador colombiano e hoje pelo nosso pós-apóstolo René Terranova. Eu não vejo razão para isso. Agora, deixando de lado esse título Visão Celular, o culto em casas domiciliares é uma oportunidade para pregar evangelho a pessoas que não gostam de entrar num templo de outra igreja, por exemplo, notadamente pessoas, amigas católicas que têm receio de entrar num templo evangélico e podem ouvir a pregação do evangelho nas casas de pessoas vizinhas. Quanto a isso, essas reuniões que nós chamaríamos caseiras para reuniões evangelísticas tem cabimento. Agora, estar dentro de uma estrutura chamada Visão Celular, promovido pelo G12, não concordamos. Presbítero Roberto de Jesus. Ele pergunta, é correto a afirmação, uma vez salvo, salvo para sempre?
Nós queremos dizer ao nosso consulente que nós não concordamos com essa posição. Uma vez salvo, salvo para sempre. Por que não concordamos com essa posição? Porque essa chamada predestinação de determinadas pessoas e rejeição de outras não tem apoio bíblico. A ideia de uma predestinação é arbitrária de indivíduos que já foram selecionados ou escolhidos para ser salvos, enquanto outros definitivamente estão alijados, separados e não têm possibilidade alguma de participar dessa chamada colocação promovida por João Calvino. Nós vemos na Bíblia Sagrada, o primeiro texto que nós queremos mostrar como impróprio para ter essa doutrina de uma vez salvo para sempre, de pessoas pré-escolhidas ou determinadas por Deus para a salvação, é que o Evangelho que foi mandado pregar por Jesus Cristo não foi restrito a determinados grupos de pessoas. Quando Jesus mandou pregar o Evangelho, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a ordem de Jesus é mundial, é genérica, todos, porque todos somos pecadores. Quando Pedro entrou na casa de Cornélio, abrindo a boca, ele fez um discurso que está no capítulo 10, versículo 34 a 35. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Outro ponto negativo que eu considero desse ensino de uma vez salvo, salvo para sempre, é que ensina que a obra expiatória e redentora de Cristo, ela tem uma aceitação parcial, não é para todo mundo, é só para os eleitos. Ora, não posso admitir que a redenção que Cristo trouxe aqui na terra seja parcial, só com um grupo de pessoas privilegiadas ou escolhidas adredemente por Deus e os demais ficam de fora. Eu prego, como disse 1 Timóteo, Paulo, 12, versículo 4. Deus quer que todos os homens se salvem. Vou repetir. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Logo, então, a salvação não é restrita. A expiação que Cristo realizou por nós não é também particular. Agora, quanto a essa condição de pessoas que uma vez salvo para sempre, como é que vamos aceitar, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, quando o apóstolo Paulo diz assim: e o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? É não perseverar. É deixar a salvação fora, porque um tempo era até um pregador, um pastor, segundo o conceito dele, estava salvo para sempre, mas apostatou da fé, tanto por atos sexuais, questão de moral, como também heresias. Como diz Paulo, aceitarão doutrinas de demônios. É incrível. E nós lemos mais na Bíblia Sagrada, no capítulo 10 do livro de Hebreus, que há pessoas que podem pecar deliberadamente. E quanto a isso, a Bíblia declara que eles
fazem pouco caso da obra da redenção. Capítulo 10 do livro de Hebreus, versículo 26. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Agora escute só. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porventura, uma pessoa descrita aqui nesse texto, versículo 29 do capítulo 10 de Hebreus, não é uma pessoa salva? Vou repetir. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Pisar o Filho de Deus significa fazer pouco caso, tratar com indiferença, tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, uma vez apagados seus pecados. Ele deixa passar essa oportunidade e profana. Profanar o quê? Tornar secularizado. A pessoa não tem mais apego às coisas de Deus, como aconteceu com Esaú. Diz a Bíblia, Esaú foi profano, desprezou o mais importante, o seu direito de primogenitura, e a pessoa que se afasta do Evangelho está cometendo o maior erro da sua vida. Como disse Jesus a respeito de Judas, seria melhor que ele nunca tivesse nascido. E por quê? Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e o Senhor julgará o seu povo. E conclui o versículo 31. Horrenda coisa cair na mão de um Deus vivo. Então, cuidado, vigie, ore, sirva a Deus com entusiasmo, porque apostatar da fé é a coisa pior que pode acontecer a qualquer pessoa. Estamos encerrando o nosso programa Consultando a Bíblia e o prezado telespectador fica convidado para nos ouvir amanhã de novo. E se você tiver perguntas concernentes à Bíblia, o nosso programa procura responder, ajudá-lo nesse particular. Sem acanhamento, pode ligar para nós ou mandar por e-mail à nossa igreja, e assim você poderá participar melhor do nosso programa. Deus abençoe, visite a nossa igreja aos domingos às 19 horas. Senhor, abençoa todos que estiveram conosco durante esses momentos que estivemos falando a Tua palavra, que a Tua palavra tenha livre acesso a cada coração. Atende-nos, em nome de Jesus pedimos. Amém.